Olá! No nosso encontro passado, vimos a atuação de Neemias, de copeiro do rei da Pérsia, sendo colocado como governador de Judá, recebendo a incumbência de restaurar os muros de Jerusalém que estavam destruídos e reconstruir a própria cidade de Jerusalém. Exemplo de um líder que tem um alvo, que tem uma meta, que ouve a Deus e executa isso sem olhar para as circunstâncias ao redor. Debaixo de grande oposição, ele concluiu a sua chamada. Também nos seus dias atuou o escriba Esdras, trazendo grande conhecimento da lei, da palavra do Senhor ao povo. E houve uma grande volta do coração do povo a Deus, através da busca da palavra, através de eles se concentrarem agora nas promessas da vinda do Messias e também naquilo que Deus esperava deles como povo, deixando de lado a idolatria, deixando de lado os casamentos mistos e assim por diante. Mais tarde, o povo, depois de reconstruído o templo, voltado a fazer os sacrifícios, a cidade reconstruída, passa novamente por um declínio espiritual. E eles tem uma apostasia, uma letargia espiritual, uma hipocrisia religiosa, já não acreditavam mais que realmente valia a pena serem fiéis a Deus. E nesse tempo nós vimos a atuação do profeta Malaquias, a última voz profética do Antigo Testamento, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados, os sacerdotes, os líderes a voltarem a Deus, renovarem a aliança e desobstruírem tudo aquilo que impedia o fluxo das bênçãos divinas vindo sobre eles. Vimos também o fim do Império Persa e a ascendência do Império Grego, como agora os novos dominadores mundiais. Alexandre, chamado o Grande, este rei que Deus usou e profetizou acerca dele, acerca das conquistas, acerca do seu sonho, acerca também daquilo que ele veio a trazer, a unificação da língua grega para todos aqueles povos subjugados, e assim Deus preparando uma única linguagem para que a sua palavra pudesse correr com livre fluxo no meio das nações posteriormente. Terminamos vendo que no auge das conquistas de Alexandre, com apenas 33 anos de idade, ele morre prematuramente acometido de malária. Então o seu grande reino, o seu grande império teve que ser dividido. Paramos exatamente neste ponto e que hoje daremos continuidade. Como ele não deixou sucessor, o seu grande império foi dividido entre os seus 4 generais, com 4 diferentes regiões. Dos 4 generais, 2 são importantes para a nossa história. Ptolomeu, porque coube a ele governar sobre o Egito e aquela parte. E Seleu, que governou sobre a Síria. Então o Egito, que está ao sul de Judá, e a Síria, que está ao norte de Judá. Então vamos ver um pouco como ficou a situação da nação, do povo do Senhor nesses dias. Esses 2 governantes vieram a se tornar rivais, e antes a posição estratégica de Israel, que outrora nos dias de Salomão trouxe grande prosperidade, grande riquezas para a região, por ser esse corredor entre os 3 continentes, nesta ocasião se tornou o impedimento, porque ambos os reinos disputavam a posse desse território por causa do livre passe das suas tropas, das suas conquistas. Então houve muita batalha aí, e Judá passando de mãos em mãos, ora era dominado pelos Seleucidas, ora era dominado pelos Ptolomeus. E nós vamos então ver um pouco como ficou a situação deles nesse período. O Império Ptolomeu teve seu foco no Egito, com Alexandria como a sua capital. Governaram muitos anos, e Cleópatra, essa famosa rainha, foi o último membro desta dinastia.
Sob o domínio dos Ptolomeus, os judeus tiveram uma relativa liberdade. Souberam aproveitar as oportunidades, ainda que muitos deportados para o Egito nesse período, souberam aproveitar as oportunidades de comércio, de trabalho, e as condições se tornaram tão favoráveis que muitos judeus espontaneamente, de livre vontade, resolveram ir para o Egito para tentar novas expectativas de vida nessas cidades agora que eram construídas ao estilo grego. Em especial, muitos judeus foram para Alexandria e lá então se criou uma grande colônia de judeus. Os Ptolomeus amavam muito o conhecimento, aliás, todos os gregos amavam. Isso eles receberam ainda de Alexandre, que era fascinado pelo conhecimento, pela busca. Ele tinha assim sido ensinado também aos pés daquele famoso filósofo Aristóteles. E eles tinham em grande conta bibliotecas. E foi nos dias de Ptolomeu Filadelfo, que reinou no ano 285 a 246 a.C., que acontece a tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. É aquela tradução que chamamos de Septuaginta. E a história de como Deus caminhou nesse período para trazer a sua palavra numa língua universal ou de todos os povos conhecidos foi muito interessante. Flávio Joséfo, esse historiador, conta alguns detalhes de como aconteceu esta tradução. O responsável pela biblioteca, ele fazia uma pesquisa detalhada para saber quais os livros mais importantes de todo o mundo e que deveriam constar então nesta famosa biblioteca. E ele então chega ao rei e diz: olha, rei, dentre os livros mais importantes existe o livro dos judeus. E é um livro que nós não temos conosco ainda, porque eles estão escritos em caracteres hebraicos e nós não entendemos, ou talvez porque nunca nos interessamos por tê-los conosco, mas eles são livros muito importantes porque eles contêm a lei mais perfeita do mundo e a lei escrita pelo próprio Deus. O rei então se interessou, mandou uma carta para o sumo sacerdote dos judeus, dizendo da sua consideração e de como ele queria honrar os judeus, fazendo então esta tradução. E ele pediu que o sumo sacerdote escolhesse pessoas que pela idade, pela inteligência, pudessem vir ao Egito e traduzir fielmente estas leis, porque ele queria ter esses livros na sua biblioteca. O sumo sacerdote, dentre outras coisas, mandou a resposta ao rei, dizendo que então eles escolheriam 6 pessoas de cada uma das suas 12 tribos. Isso daria 72 homens, 72 escribas preparados para essa incumbência. Então eles iriam para o Egito, lá fariam essa tradução, e o sumo sacerdote então pede ao rei Ptolomeu Filadelfo que, após a terminada esta obra, ele usasse de bondade e de justiça e mandasse de volta então estes escribas. Isso realmente aconteceu, eles foram para lá, foram muito bem recebidos por Ptolomeu, eles mostraram a lei, ele se admirou muito dos pergaminhos e das letras escritas em ouro e também da maneira como eram costurados aqueles pergaminhos, de maneira que nem dava para perceber as costuras e as emendas. E conversou muito com aqueles sábios e disse que tinha tido muito proveito na conversa, aprendendo até mesmo como governar o seu próprio país. Então ele pediu que os seus servos os levassem a um alojamento preparado, uma casa à beira-mar, longe de todo barulho, com todo o conforto. Pediu que se preparassem alimentos segundo o gosto deles, para que em tudo eles se sentissem totalmente à vontade e completassem esta obra com êxito, se sentindo muito bem lá no Egito. Isso aconteceu e a mão do Senhor estava com eles, e em apenas 72 dias, esses 72 escribas concluíram toda a tradução do Antigo Testamento, que tinha sido escrito em hebraico,
agora traduzindo para a língua grega. E por isso o nome Septuaginta, que vem de 70. E aí então o mais experiente dos escribas apresentou a todos os outros dizendo: olha, esta obra foi concluída com tamanho êxito, que eu peço a todos, já que nós detalhadamente fizemos o trabalho, que nunca mais venha a se mexer nela. E eles chegaram à conclusão que isso seria bom, mas antes que recebesse força de lei, deveria receber uma nova revisão. Então, os 72 escribas, depois de ter lido a revisão feita, declararam então como muito bem realizada esta obra e que nunca mais deveria ser mexida. E assim, depois de concluída esta tradução, apresentaram ao rei Ptolomeu Filadelfo. Ele adorou os livros, reconhecendo que eram a palavra do Deus Criador, e depois conversou muito com aqueles escribas e pediu que eles voltassem outras vezes, e para conversar com ele, falar destas leis, e que com certeza eles não se arrependeriam, porque ele lhes daria muitos presentes. Aqui fica um fato incontestável: o benefício desta tradução para a disseminação do judaísmo como a sua primeira Bíblia. E mais tarde, na época dos primeiros cristãos, dos primeiros missionários, esta tradução já estava espalhada por todos os judeus da diáspora, nas principais cidades do Império Grego e posteriormente, nos dias dos apóstolos, do Império Romano. E assim, quando eles iam para anunciar o Messias, eles tinham a palavra traduzida na língua de todos. Deus então caminhando na história, abrindo caminho para que a sua palavra fosse levada a todos, sem nenhuma barreira de língua. Na Judéia, na época dos Ptolomeus, o sumo sacerdote era o governador. Ele trabalhava em conjunto com o conselho de anciãos, fazendo com que as leis fossem cumpridas. O templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa. Eles tinham liberdade para fazer os seus rituais, as suas cerimônias, inclusive fazer as suas festas e receber peregrinos de todos os lugares. Então a vida religiosa estava correndo normalmente. Nesse período, a interpretação da lei foi grandemente desenvolvida. Os escribas transcrevendo a palavra e também ensinando ao povo. O que não estava bem na Judéia neste tempo era a situação econômica. As guerras constantes, as disputas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul aqui, preste atenção. Lá atrás, nos nossos estudos, nós falávamos Reino do Norte e Reino do Sul, era Israel e Judá. Neste tempo, Reino do Norte e Reino do Sul, a divisão do Império Grego, são os Seleucidas, que governavam a Síria, os Ptolomeus no Egito, e Judá está no meio deles. Todo o capítulo 11 da profecia de Daniel está falando destes dois reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, das guerras, os detalhes, tantas vezes a tentativa de conquistar Judá e eles mudando de mãos. Então a imigração, as guerras e as altas taxas de impostos tinham empobrecido grandemente a população. Após muitas tentativas fracassadas dos Seleucidas conquistarem a Judéia da mão dos Ptolomeus, finalmente isso acontece. E eles passam então a ser os novos dominadores. A partir daí, a situação de Judá nunca mais seria a mesma. No início, eles até mesmo lutaram ao lado do exército dos Seleucidas contra os Ptolomeus, esperando que algo novo acontecesse na vida deles. Foi nos dias de Antíoco III, este rei Seleucida, então que Judá passou para a mão desses novos conquistadores. A princípio, ele ordenou muitos benefícios ao povo judeu. Pediu que todos os escravizados fossem libertos, pediu que fossem isentados os impostos, a prática da religião eles teriam liberdade para fazer, e também todos os impostos de Jerusalém por 3 anos, as taxas que eram cobradas deveriam ser isentadas para que a cidade se recuperasse economicamente. Antíoco III, em poucos anos, depois de se envolver com guerras contra os romanos,
que ainda era uma república, mas que já estavam apontando no cenário, crescendo muito, e muitas coisas estavam acontecendo na república, caminhando para um domínio, para um dominador ou um ditador. Então, nesse período, Antíoco III estava enfrentando muitas guerras e ele morreu numa dessas batalhas, quando ele estava tentando conseguir mais recursos para manter os tributos e os impostos que eram cobrados por Roma. Em seu lugar, assumiu seu filho Seleuco IV, que resistiu no poder, mas foi assassinado pelo seu tesoureiro. E então, um outro filho de Antíoco, chamado Antíoco IV, que tinha ficado como refém em Roma, depois de 14 anos ele retorna para Judá e assume aqui o poder. Não era ele, na linha de sucessão do trono, não cabia a ele o direito de governo, mas ele usurpou este lugar e nós passaremos a estudar um pouco mais detalhadamente sobre este rei, porque ele é um tipo do anticristo. A profecia de Daniel, capítulo 11, dos versículos 1 a 20, fala dessa disputa entre o reino do norte, dos Seleucidas, reino do sul, dos Ptolomeus, com muitos detalhes. Mas quando chega no versículo 21 até o versículo 32, do capítulo 11 de Daniel, está falando especificamente sobre este rei. Porque foi neste tempo que os judeus vão passar por grandes dificuldades. E ele é um tipo. A Bíblia tem muitos tipos, pessoas que simbolizam ou que a sua maneira de agir é semelhante ou é algo que também acontecerá no futuro, na pessoa realmente que vai ocupar aquele lugar e que é o anticristo. Tanto que a partir do versículo 32 até o final do capítulo, a profecia de Daniel, capítulo 11, fala sobre o anticristo. Mas precedendo isso, vai falar sobre este rei que passaremos a estudar agora. Quando ele assumiu o poder, ele colocou sobre si o título de Epifânio, que significa Deus manifesto. Então ele passou a ser chamado Antíoco Epifânio IV. Este rei se orgulhou tanto que ele mandou fazer a sua própria imagem nas moedas, cunhar nas moedas de um lado a sua própria imagem e do outro lado a inscrição dizendo: do rei Antíoco, o Deus tornado visível e que traz a vitória. Ele voltou de Roma assumindo o poder, disposto a impor o politeísmo grego como uma religião oficial de todo o seu império, pequeno império, mas que ele pretendia conquistar todas as nações ao redor. O seu sonho era tornar grande este império e helenizar os povos. Esta palavra significa trazer a cultura grega, tornar todos os povos gregos. Então começava o triste fim do Império dos Seleucidas e aqui a dura sorte para o povo judeu, os tementes a Deus, que passaram a ter então grande resistência. Antíoco Epifânio, na tentativa de helenizar os povos subjugados, chega em Jerusalém e depõe o sumo sacerdote dos judeus. Comentamos isso quando nós estudamos Daniel, capítulo 11. E estão lá relatados do versículo 21 e seguintes esses acontecimentos agora. Ele depõe lá na profecia, diz o príncipe. Então depõe o sumo sacerdote e coloca outro no lugar, por nome Jason. A função deste novo sumo sacerdote era transformar Jerusalém numa cidadela grega. Nesta época, para concretizar este plano, foi construído então um ginásio de esportes ao lado do templo, onde os jovens judeus deviam se exercitar despidos, segundo o estilo grego, e antes das competições deveriam oferecer sacrifícios aos deuses gregos. Os costumes estavam sendo transformados radicalmente. A frequência aos teatros gregos, a adoção de roupas gregas, e olha aqui, a utilização de
cirurgias para remover as marcas da circuncisão, além de adoção de nomes gregos, estavam se tornando algo comum. Que situação terrível! A circuncisão era a marca da aliança, era o sinal de que eles eram o povo de Deus, e agora muitos judeus se conformando com a helenização, com o paganismo, com a cultura grega sendo trazida, transformando até, tirando os seus nomes que tinham um significado relacionado ao Deus que eles serviam e adotando nomes gregos. Então a situação estava ficando catastrófica, lamentável para todos aqueles que eram piedosos, para aqueles que amavam a Deus e queriam seguir na sua fé. Aqueles que se opunham à paganização da cultura eram duramente perseguidos, tanto pelo rei, pelo exército, como também pelos demais judeus que estavam achando que aquilo era muito bom. Por isso que falamos que Antíoco é um tipo do anticristo. E esse período é um tipo, é uma figura do que vai acontecer na grande tribulação. Antíoco Epifânio IV queria impor uma religião única. E todos deviam então prestar culto a ele como sendo o próprio Deus e a todas as outras divindades. A situação que estava muito ruim iria ficar ainda muito pior. Antíoco substituiu mais uma vez o sumo sacerdote, porque um outro ofereceu uma boa soma de dinheiro a mais do que aquele que estava, para que ele pudesse ocupar aquele cargo. Isso trouxe muita tristeza para os judeus piedosos de ver que alguém que não era da linhagem sacerdotal, alguém que não era da tribo de Levi, tinha ocupado um cargo tão importante. Isso estava ficando cada vez mais difícil para eles. 2 anos mais tarde, Antíoco IV enviou mais uma vez os seus soldados até a Judeia. E desta vez, a incumbência era imporem à força o paganismo, obrigando com isso até que os pagãos forçassem os judeus a prestarem cultos às divindades. O templo do Senhor foi colocado lá uma grande estátua de Zeus, que era a principal divindade dos gregos. Se construíram nas cidades vários altares e eles eram obrigados a sacrificarem animais considerados impuros diante dos judeus e na lei de Moisés. Então, Antíoco, percebendo que a resistência dos judeus em se submeterem à sua política estava na religião, passou a odiá-los e a lutar especificamente contra a religião. Havia chegado o momento para os judeus piedosos que ou eles reagiriam a toda esta situação ou simplesmente eles seriam absorvidos por esta cultura que estava vindo como uma grande torrente sobre eles. Mas a fé e o ardor a Deus, a fé nas promessas que Deus havia feito aos seus antepassados, fez com que alguns deles se levantassem bravamente nesse período, resistindo acima de todas as suas forças e resistindo a isso que estava acontecendo. Mas a situação não era difícil para todos. Muitos estavam gostando daquela ideia. Houve um momento de grande apostasia aqui. E a batalha não era apenas contra os exércitos da Síria ou a este rei, a esta política, mas também uma guerra civil, um pouco velada ainda, mais tarde viria a se tornar realmente guerra, mas de uns contra os outros, porque os próprios judeus se dividiram entre aqueles que desejavam a paganização e aqueles que repudiavam isso, que não conseguiam conviver com toda esta adoração a outros deuses, percebendo que a fé no Deus vivo e verdadeiro estava enfraquecendo. Nesta tentativa, Antíoco construiu dentro de Jerusalém uma guarnição militar, uma cidade murada dentro da própria
Jerusalém. Para os judeus piedosos, isso era um símbolo odioso da presença de estrangeiros, o domínio de estrangeiros dentro da cidade santa. Na profecia de Daniel, no capítulo 11, nós vemos que o rei Antíoco Epifânio IV tratava com lisonjas aqueles dentre o povo que estavam do lado dele. E assim que tanto os judeus que tinham se desviado e tinham aceito esta cultura sobre a vida deles, quanto os pagãos eram incentivados a forçar o povo judeu a prestar sacrifícios. Aqui foram obrigados a participar de uma festa em honra ao deus Dionísio, que é o mesmo Baco mais para frente, porque ao longo da história só vão mudando de nomes, e também a um sacrifício mensal em homenagem ao aniversário do rei. E também o culto em 167, o culto a Zeus olímpico, a principal divindade dos gregos, foi estabelecida no templo do Senhor em Jerusalém. Erigiram lá um altar para ele, colocaram lá a sua estátua e chegou no ponto culminante de ser oferecido no altar uma porca a Zeus. Esse é um animal que na lei de Moisés era uma abominação, considerada abominação para eles. A situação estava insustentável. Diante de situação tão difícil como esta, não havia muito o que fazer. Ou os judeus piedosos lutariam por sua fé, ou a própria fé no Deus verdadeiro e as promessas aos seus antepassados seriam absorvidas por toda essa cultura que estava sendo imposta. Uma reação a tudo isso certamente teria que ter lugar. Mesmo em grande desvantagem, a luta foi a escolha. A deflagração da revolta começou com um velho sacerdote chamado Matatias. Ele tinha 5 filhos, João, Judas, Simão, Eleazar e Jonatas. E todos os seus filhos estavam com ele, com o mesmo zelo pela fé em Deus e pela palavra de Deus. Começou que o rei Antíoco Epifânio IV mandou os seus oficiais para lá, e como este velho sacerdote era o líder, dentre eles, pediu que ele oferecesse publicamente um sacrifício aos deuses, para ele dar mesmo a iniciativa, o testemunho de que os outros também poderiam fazer isso. E ele, que já vinha comentando com os seus filhos sobre a situação deplorável da Judéia, de que algo teria que acontecer, porque senão eles pereceriam, ele deu a sua resposta dizendo que não faria isso, não sacrificaria outros deuses, que permaneceria fiel ao seu Deus. Um outro judeu que estava assistindo a cena ficou com medo das consequências que esse ato de desobediência poderiam trazer e se adiantou para oferecer o sacrifício no lugar do sacerdote. Mas o ato não foi concluído, porque num zelo santo que tomou o coração de Matatias e dos seus filhos, eles mataram esse judeu, bem como os oficiais do exército que estavam aí, destruíram o altar que deveria ser oferecido sacrifício e fizeram uma limpeza em outros altares, convocaram outras famílias que quisessem permanecer fiéis ao Senhor e fugiram para a região montanhosa, acompanhado por muitas famílias que os seguiram também com este mesmo zelo. Este líder, então, Matatias, depois de alguns meses lutando, entraram realmente em guerra, e aqui sim, o que antes era uma resistência e traição de judeus que tinham aderido a estas práticas pagãs, agora se tornou realmente uma guerra civil, tanto contra os exércitos da Síria, como também contra esses judeus que tinham se desviado da fé. E esse judeu, Matatias, então morre. Antes de morrer, no entanto, ele passou a liderança de todo o grupo ao seu filho Judas, também chamado Macabeu, que significa malho ou martelo. Aí o nome, a revolta dos Macabeus desta família. E Judas então levaria, com a ajuda dos seus irmãos, a nação de Judá à independência. O zelo pela palavra do Senhor, pela fé em Deus, nós vamos encontrar isso na profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 32.
42, quando vai falando das ações de Antíoco Epifânio, vai falando dos judeus que se desviaram da fé e que são bem tratados por Antíoco, também vai falando daqueles que Antíoco persegue duramente e fala que então um povo se levanta e o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. O sentido literal da aplicação deste versículo, que ao longo desta série nós temos repetido, é justamente esta família, porque no zelo por Deus eles se levantam contra toda a expectativa humana de vitória e eles chegam a trazer a independência de Judá por um período de tempo. A história confirma que Judas era a pessoa certa, no lugar certo, fazendo frente aos inimigos dos judeus naquele período. A atuação dele no comando dos rebelados foi tão eficaz que surpreendeu grandemente o exército da Síria. Numa ocasião, mandaram 2 comandantes para lá com um grande número de homens e Simão e Judas desenvolveu uma estratégia de guerrilha, porque o lugar nas montanhas onde eles estavam era propício para isso, e ele derrotou esses 2 comandantes e aquele exército. Então, um novo grupo de soldados com 50.000 homens, enviado por Antíoco Epifânio, veio para fazer guerra contra eles, também tiveram que bater em retirada, totalmente abatidos. Uma nova tentativa com agora 65.000 soldados e nada menos do que o comandante principal de Antíoco à frente desta batalha, também precisaram fugir em retirada. Os 10.000 homens de Judas lutaram tão bravamente, tão desesperadamente pela sua fé contra esses dominadores, que eles entenderam que somente uma campanha geral, usando todo o exército da Síria e dos povos que já estavam sob o domínio deles, poderia vencê-los. Quando ele abateu esse último grupo, Judas então parte para a ofensiva. Eles marcham com todo aquele povo para Jerusalém, destroem aquela guarnição militar, aquela cidadela fortificada que tinha sido construída dentro de Jerusalém, destroem os altares que tinham sido construídos em todos os lugares para se prestar sacrifícios a outros deuses, entram no templo, destroem o altar a Zeus, remobiliam o templo e purificam o templo, dedicam novamente o templo ao Senhor. Exatamente 3 anos depois que o templo foi profanado, quando o sacrifício daquela porca foi feito no altar e o culto a Zeus foi implantado, 3 anos depois, eles purificam o templo e dedicam novamente ao Senhor. Em João capítulo 10, nós vemos mencionada esta festa que os judeus passaram a guardar, a festa da dedicação. Jesus estava presente nesta festa. Então esta festa nasceu desse incidente, desta purificação do templo depois de ter sido totalmente profanado. Judas não parou aí, continuou a conquistar, a semelhança do rei Davi. Ele foi avançando e conquistando as nações ao redor e com isso conquistando a independência da Judéia, que desde o tempo que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, sitiou, destruiu o templo e que então passou a fazer parte da Babilônia, todas essas nações ao redor, inclusive Judá. Desde aquele período, nunca mais eles tinham sido uma nação independente. Mesmo quando receberam ordens para voltar a Jerusalém e edificar o templo, eles ainda eram uma província da Pérsia. Mas agora eles conseguem, apesar de muita luta, a independência. Ao que tudo indica, Antíoco Epifânio estava preparando uma grande investida contra eles, uma formidável vingança contra este povo, mostrando a sua soberania, mas ele foi derrotado lá na Pérsia, numa das batalhas, e essas constantes derrotas na Judéia, parece que trouxeram sobre ele um terror supersticioso, e ele ficou em estado de completa loucura. E é interessante que
quem estende a mão para ferir este rei tão terrível foi o próprio Deus. E conta-se a história que ele morreu de maneira deplorável, em estado de completa loucura. Porque quem sucedeu ele foi o seu filho, mas ainda era menor. Então as lutas continuaram lá com os irmãos macabeus. Quando Judas morre numa dessas batalhas, o seu irmão passa a governar no lugar. Na continuidade da história, Judas chegou a pedir ajuda aos romanos. Ainda que eles tenham dito que ajudariam e apoiariam, a ajuda de fato nunca chegou. E este grande herói acabou morrendo em combate no ano 160 a.C. e foi sucedido por seu irmão Jonatas. As guerras ainda continuaram até o ano de 143 a.C., quando outro irmão de Judas, Simão, foi reconhecido como pretendente ao trono por um dos reis da Assíria. Conseguiu a isenção de todos os impostos e a independência política, a liberdade política. A Judéia, então, a partir daí, ficou livre de todas as tropas estrangeiras. De 143 a.C., voltou a ser uma nação independente até o ano 63 a.C. Vamos ver por que perderam esta independência. Terminavam as lutas que envolviam esses irmãos macabeus e a Judéia ganhava a sua independência que duraria até aí. Terminavam as lutas dos macabeus e um período de grande prosperidade viria sobre a Judéia. Em todo esse tempo que eles voltaram a ser uma nação, experimentou progresso que muito tempo não estava sendo visto entre eles. Simão conseguiu um tratado com Roma que reconhecia a independência da Judéia e recomendava aos amigos e aos súditos do reino a nação da Judéia. Então recomendava a todos da República Romana. Com isso, as condições econômicas foram melhorando, a situação das famílias foram se desenvolvendo, os perigos ao redor já não existiam, a religião voltou ao seu curso normal, as leis eram administradas por um tribunal e passou por um tempo de despertamento toda a nação. O livro dos Macabeus é um livro histórico e algumas Bíblias mantêm os escritos de Macabeus, mas em todas as introduções destas edições mostram que estes livros, eles não são reconhecidos como inspirados. É um livro histórico, conta a história da bravura desta família que realmente defendeu a fé e manteve viva as promessas de Deus, o remanescente que permaneceu esperando pelo Messias. No entanto, eles não são considerados um livro inspirado e viveram num período de grande trevas. Mas no livro dos Macabeus nós lemos alguns versículos que mostram esta grande prosperidade. Diz: na Judéia reinava paz enquanto vivia Simão. Procurou o bem-estar do seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Os que cultivavam a terra trabalhavam em paz. O solo dava suas colheitas e as árvores dos campos os seus frutos. Os velhos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se com troféus e com equipamentos de guerra. Estabeleceu a paz em seu país e todo Israel exultava de alegria. Cada um podia sentar-se sob sua parreira ou figueira sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los e os reis nesta época foram abatidos. Protegeu os humildes entre seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. Vemos como Deus caminhou na história do povo judeu, do remanescente, e como este versículo se confirma: o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e faz proezas. Não existia nenhuma possibilidade de eles lutarem e vencerem contra tamanho poderio, contra tamanha força deste império que estava vindo e da cultura que realmente absorveu todos os outros povos. O único povo que saiu ileso foi o povo judeu, que se manteve firme na fé em um único Deus, no verdadeiro Deus.
A sequência, depois da morte de Simão, ainda nos últimos dias de governo dele, mostram que o perigo já não vinha de fora, mas o perigo começou a acontecer dentro, nos bastidores. Os seus descendentes, o próprio Simão e os seus 2 filhos foram assassinados por um dos seus genros, numa tentativa de disputa do poder. Um dos filhos de Simão, Hircano, conseguiu abafar aquela revolta e tomar Jerusalém novamente. Não colocou sobre si o título de rei, mas apenas príncipe, a exemplo do seu pai, que também não tinha colocado sobre si o título de rei, reconhecendo que este título deveria vir da linhagem de Davi, e como eles não eram desta tribo, simplesmente receberam o título de príncipes. E aí vemos, no decorrer da história, a ambição pelo poder, vários assassinatos, um subindo ao poder, o outro fazendo complô. Famílias, nesse período, nascem os partidos político-religiosos, que nós vamos ver no Novo Testamento, estavam presentes nos dias de Jesus, os fariseus e os saduceus. Então eram 2 partidos políticos, mas como o governo era exercido tanto no âmbito político quanto religioso, era misturado. E vemos então a decadência da nação. Chega um momento, depois de muitos assassinatos, muitas mortes, que 2 irmãos tentam pedir para Roma o apoio. E antes disso estava acontecendo uma guerra civil, porque parte estava com um e parte estava com o outro. E isso despertou a atenção de Roma, esta guerra que já estava acontecendo lá. Por aquela época, o general Pompeu foi até Damasco para receber impostos e também presentes dos reis da Ásia. E os 2 pretendentes ao trono, então, ao governo da Judéia, os 2 irmãos, Aristóbulo e Hircano, foram ambos pedir apoio para esse general. Depois de muita indecisão, Roma optou por ficar com Hircano e dar a ele, então, recolocá-lo no sacerdócio e também dar-lhe o governo civil. Isto custou a vida de milhares de judeus que resistiram em Jerusalém e custou também a independência da Judéia. A partir daí começaram a pagar tributos para Roma e logo anexada a Síria veio a se tornar mais uma província romana, ano de 63 a.C. No decorrer da história, infelizmente, nós vemos os ideais dos macabeus, tão zelosos pela fé e pela lei do Senhor. Não foi mantido pelos seus descendentes, mas a luta pelo poder fez com que perdessem a independência. Roma foi fundada no século 8 a.C. e organizada como república no século 5 e foi expandindo cada vez mais os seus domínios territoriais. No ano 31 a.C., Otávio venceu as forças de Antônio e Cleópatra na famosa batalha lá na Grécia, a Batalha de Actium, e se tornou então o primeiro imperador, colocando sobre si o título de Augusto, que significa sublime. Já o seu tio era Júlio César, foi assassinado por membros do Senado e ele então assume o poder, é bem visto pelo povo e nós temos aqui então o primeiro imperador romano. No ano 27 a.C., ele recebe então do Senado este título. Temos aqui mais uma etapa importante na transferência dos reinos deste mundo. Na visão que Deus deu a Nabucodonosor daquela grande estátua, o quadril de bronze, que é o Império Grego, está dando lugar agora às pernas de ferro, que é o Império Romano. Na visão que Deus deu a Daniel, o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, está dando lugar agora ao animal terrível e
espantoso. O reinado de Augusto marcou o início da Pax Romana, significa a paz garantida pela força. Roma se tornou tão forte, uma potência tão grande que nenhuma outra nação ou nenhum povo ousava enfrentá-los, porque tamanho era o poderio do seu exército. Desenvolveram um exército imponente, muito grande, muitas legiões, um exército de extrema disciplina. Vemos aí em muitos filmes que nós assistimos, podemos ver a riqueza deste exército, e daí também saíam os altos impostos que eram cobrados, tanto para manter o império, quanto para a sustentação desse formidável exército. E esta força de Roma, de certa maneira, contribuiu, esse avanço no seu território, para a expansão mais para frente do cristianismo, da mensagem de salvação em Jesus. Se fossem fronteiras, se existissem fronteiras, seria muito mais difícil de atravessar para levar o evangelho, mas o Império Romano conquistou uma grande fronteira. No auge do seu domínio, o seu território abrangia terras da Europa, do norte da África e do ocidente da Ásia. Então, um grande território onde a palavra do Senhor também foi disseminada mais tarde. Roma veio se transformar em uma grande metrópole apenas depois da era imperial. Augusto, esse imperador, Otávio Augusto, ele morreu dizendo e se orgulhando de ter pego uma Roma de tijolos e transformado numa Roma de mármore. Ele embelezou grandemente a cidade. Quanto à administração, o império foi dividido em 11 províncias. Nós vamos ver que o mapa do Antigo Testamento envolvendo a terra de Judá é bastante diferente do mapa dos dias do Novo Testamento. Essas províncias, por exemplo, temos lá, nos dias de Jesus vai aparecer a Judéia, era uma província, a Galileia, a Idumeia, e assim 11 províncias foram repartidas essas terras e separadas por províncias. Mas mesmo assim foi dada certa liberdade para que em cada lugar eles pudessem manter os seus costumes, as suas práticas. Cada um, por exemplo, podia ter o seu rei local, desde que fosse acompanhado por um governador, juiz ou procônsul colocado pelo império. Dando o exemplo para você entender, o rei era Herodes, o rei dos judeus, que veio da linhagem aí de Hircano, que mais para frente tomaram sobre si o título de rei. Aliás, o imperador mesmo que colocou Herodes como rei dos judeus. Pilatos era esse governador ou procônsul colocado pelo império. E também deveria ter na província os publicanos, que eram os responsáveis pela cobrança dos impostos para o Império Romano. Os romanos construíram tão bem estradas, aquedutos e pontes, que muitas destas obras ainda estão em uso 2000 anos depois de terem sido realizadas. Durante séculos, todas as estradas iam dar em Roma. Estas obras contribuíram grandemente para o avanço na pregação do Evangelho. Um dos destaques do Império Romano realmente foi a construção de tantas estradas. Todas essas estradas romanas não foram alheias aos pés dos cristãos posteriormente, quando foram levar a mensagem do Evangelho a todas as províncias, a todo o Império Romano. Nos dias de Paulo, ele diz que a palavra estava atingindo o mundo todo, o mundo conhecido deles. A primeira geração conseguiu evangelizar os povos conhecidos daquela época. Foi no período deste primeiro imperador Augusto que nasceu Jesus. O seu nome está citado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano.
Então, seu nome é citado aí. Otávio era o seu nome, recebeu sobre si o título Augusto, e César também era um dos títulos dados ao imperador. Então, esse imperador que ordenou o recenseamento de todo o império, então, José e Maria também estavam se dirigindo para a sua cidade natal para fazer o recenseamento. Ali no texto fala César Augusto. O nome desse imperador, então, era Otávio. Augusto era esse título sublime e César era o título dado também aos imperadores. Todos passaram também a receber este título. Com a morte de Augusto, aos 56 anos de idade, o seu filho adotivo Tibério assumiu então o império. No início, ele demonstrava muita capacidade para governar, mas mais para frente, ele foi se tornando um homem amargurado, solitário, aflito, cruel, odiado. Ninguém gostava dele. Ele também é citado na Bíblia, em Lucas, no capítulo 3, versículo 1, quando diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Vemos aí então o nome das províncias, aqueles que eram responsáveis por cada província. Mas acompanhando a história, junto com a Bíblia aqui, nos dias deste imperador, Tibério César, é que voltaremos a ouvir a voz profética. Depois de 400 anos de silêncio, Deus então, cumprindo a sua promessa, Isaías capítulo 40, vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, fazei caminhos retos para os pés. Então aparece João Batista, este grande profeta do Senhor. Depois de todo este tempo de silêncio, ele aparece no deserto anunciando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É o profeta que vem para preparar todo aquele povo para a vinda do Messias. Jesus já tinha nascido, já era um homem aí, já estava prestes a iniciar o seu ministério. E agora nós chegamos no ponto culminante de toda a história. Chegamos no momento do ministério de Jesus. Teríamos que colocar tudo isso num só ponto, mas estamos vindo por partes. Então eu quero destacar como um título dos mais importantes de toda a história: aquele a quem foram feitas as promessas, aquele que foi profetizado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem. Deus disse que enviaria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que é do próprio Satanás. Então veremos agora a história daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus invisível, mas manifesto aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Este é o ponto culminante de toda a história da redenção da humanidade. E ele é tão importante que só para ele precisaríamos uma série inteira. Mas como estamos passando por todo o trajeto de Deus caminhando na história, nós vamos mencionar o ministério de Jesus, o nascimento do Filho de Deus, o Messias esperado. A Bíblia diz que, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou a terra Jesus, o seu filho nascido de mulher. O que significa isso? Deus tinha dado autoridade aos homens, mas os homens viraram as costas para Deus, e então Satanás passou a governar este mundo. E no momento em que o homem pecou e que Deus confronta a serpente, em Gênesis capítulo 3 diz: nascerá, virá o descendente da mulher e pisará a tua cabeça, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
semente e a sua semente está falando de um. Por que semente de mulher? Porque Jesus é Deus para sempre. Mas então ele precisaria nascer como homem, se identificar com a natureza humana, vir a esta terra, no nosso lugar assumir os nossos pecados. Isaías capítulo 53 profetiza que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, o pecado de toda a humanidade pesou sobre ele. Jesus mesmo, lá em Hebreus nós vemos quando ele está falando e diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Durante todo o Antigo Testamento, o povo se aproximava de Deus através dos sacrifícios, através das ofertas, mas tudo aquilo era apenas sombra do que haveria de vir. Então o sacrifício perfeito, Jesus mesmo, que é a palavra viva, desceu do céu em forma de homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a esta terra, e ele veio, se identificou com o homem, assumiu e pagou lá na cruz o escrito de dívidas que estava sobre a nossa vida. E então, depois que ele ressuscitou, gritou: está consumado, venceu a morte. João capítulo 10, nós lemos que Jesus diz: eu recebi do meu Pai uma incumbência, ninguém tira a vida de mim mesmo, eu mesmo a dou, voluntariamente a dou. Recebi o poder de dar e de a retomar. Eu recebi isso do Pai. Jesus é o autor da vida. Então, quando ele morreu pelos nossos pecados, ainda que homens o tenham matado, a Bíblia afirma claramente que ele deu a sua vida, mas ressuscitou e garantiu a salvação para todos aqueles que nele creem. Ele é aquele a quem as promessas foram feitas. Quando Deus fez aliança com Abraão, disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Lá em Gálatas está dizendo que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não fala aos seus descendentes como que dizendo a muitos, mas ao seu descendente, isto é, a Cristo. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E lá em Filipenses diz: por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ageu diz que ele é o desejado de todas as nações. Ele é tão importante que a história se divide antes dele e depois dele. E ele mesmo diz a seu respeito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é a pedra da estátua, do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, cortada sem auxílio de mãos, que caiu aos pés da estátua, mas ela mesmo cresceu, se tornou uma
uma grande montanha. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: o reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Jesus veio a primeira vez a esta terra por causa dos nossos pecados, para cravar lá na cruz o escrito de dívida que constava contra nós, mas ele virá uma segunda vez, quando todos os reinos deste mundo passarão, findarão, mas o seu reino será eterno. Ele é o Salvador, ele é o único que pode te levar de volta ao Pai. Você que está ouvindo esta série, eu acredito que Jesus já seja o dono da sua vida, o Senhor, a pessoa mais importante para ti, o teu Salvador. Mas se por acaso você ainda não sabe ou não tem certeza da sua salvação, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. É pela graça que sois salvos por meio da fé, diz a Bíblia. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Fomos criados por Deus para as boas obras, preparadas de antemão para que andássemos nelas. As obras acompanham a nossa fé, mas a fé é aquela que dá a salvação. É um dom de Deus, é de graça. Não vem das obras para que ninguém ache que pode se salvar a si mesmo. Ninguém é tão bom. O Salmo 49 diz que caríssimo é o resgate da sua alma e ninguém pode pagar. Por isso Deus mesmo se fez homem e veio nos encontrar. Romanos capítulo 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você pode ter certeza da sua salvação, e ela só é possível em Jesus, aquele a quem todas as promessas foram feitas. Fechamos esse parênteses tão tremendo da pessoa mais importante de toda a nossa série, a pessoa mais importante de toda a história. Tudo começou com Deus, com o Pai, com o Espírito e com a Palavra. Tudo culminará por toda a eternidade com Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entregando, devolvendo o reino ao Pai. E entraremos neste reino eterno preparado para todos aqueles que o amam e que o buscam e que aceitam esse tão tremendo presente de Deus dado aos homens. Voltando agora à continuação da análise que estávamos fazendo do Império Romano, ele conseguiu dar a toda a bacia do Mediterrâneo uma uniformidade, uma unidade política como há muito tempo não estava sendo vista. Mas eles também permitiram que cada povo permanecesse com as suas leis, com os seus costumes, mesmo querendo trazer uma uniformidade a todo o império, mas sem fazer muita agressão aos costumes locais. Esta tinha sido também a política de Alexandre o Grande, e que em ambos os casos o êxito foi notável. A unidade política permitiu também os primeiros cristãos depois viajarem por todo o país sem barreiras, sem dificuldades. Já vimos Deus caminhando na história, trazendo a língua grega como língua universal, depois Deus proporcionando a tradução do Antigo Testamento nesta língua falada a todos, e agora estradas, caminhos e um mesmo território para livre curso da mensagem de salvação. Mas também houve outros aspectos do Império Romano que vieram a se tornar grande dificuldade para os judeus. No início, eles permitiam e até incentivavam o sincretismo, isto é, a junção de todas as crenças, a junção da fé, das religiões, desde que todos cultuassem o imperador como uma divindade. E aqui a exigência do culto ao imperador e a mistura de todas as religiões começou a trazer grandes dificuldades, tanto para os judeus como para os cristãos que professavam a fé em um único Deus.
O Império Romano foi um império totalmente cruel e que perseguiu de maneira terrível tanto judeus quanto cristãos. Se nós formos analisar aquilo que Deus havia dado lá atrás no livro de Daniel, tanto o Império Babilônico como os Medo-Persas, como os gregos, eles favoreceram, eles foram brandos para com o povo de Deus. No entanto, a estátua fala que como o ferro é duro e tudo bate, machuca, destrói, assim seria o símbolo deste império, que era o Império Romano. Na visão que Deus deu a Daniel dos animais, quando fala do animal terrível e espantoso que devorava tudo, que pisava e nada ficava debaixo dos seus pés, também está tipificando o Império Romano. Grande foi a perseguição tanto dos judeus quanto dos cristãos que receberam deste império. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto da perseguição vinda do império, nós vamos ver um pouquinho o contexto religioso dos dias de Jesus, do seu ministério. Quando Jesus esteve aqui e iniciou o seu ministério, ele já sentiu forte resistência dos judeus. Veja, eles estavam aguardando o Messias. Jesus era o desejado, era o esperado, era aquele a quem as promessas tinham sido feitas, mas os religiosos não o reconheceram. A Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, a inveja, o ódio, a disputa do poder, as calúnias, as conspirações contra Jesus. Então, antes de tudo, os cristãos sofreram a perseguição vindo da própria religião. O Sinédrio, nos dias de Jesus, era o supremo tribunal civil e religioso da nação judaica. Um sumo sacerdote, 24 principais sacerdotes, 24 anciãos e 22 escribas. Este grupo formava então o Sinédrio, esse conselho que era o mais alto órgão para eles. Tanto exerciam o poder político como religioso. E eles rejeitaram a Jesus. Claramente a Bíblia menciona que foi por inveja. De certa maneira foram usados por Deus como instrumentos para cumprir as profecias que estavam ditas, que o Messias seria ultrajado, perseguido, odiado, que seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Esses religiosos então rejeitaram, e aí a nação de Israel, através dos seus líderes, rejeitou aquele que se dava a eles. E nós teremos aqui uma divisão na história a partir deste momento. Até agora, nós vimos o povo de Israel como sendo o povo de Deus, o povo da aliança. Mas quando Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, Jesus conta uma parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e ele fala que o rei tinha plantado uma vinha, cercado esta vinha e tinha entregue a uns lavradores. Mas esses lavradores não deram frutos e perseguiram aqueles a quem o rei tinha enviado para receber os frutos. Então ele deu para outros lavradores, mas esses também perseguiram, mataram aqueles a quem tinham sido enviados. E quando veio o filho, disseram, olha, este é o filho, matemos o filho e ficará conosco a herança. E então Jesus vai confrontar esses líderes dizendo, Mateus 21, 43, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Versículo 45, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta.
Vemos aqui Jesus, através dessa parábola, dizendo: olha, foi dado a vocês, nação de Israel, a oportunidade constante através dos servos, os profetas, e por fim Jesus mesmo, que é o Filho, veio para trazer a salvação, veio para trazer o reino, mas eles não o receberam. Então Jesus diz: olha, vai ser tirado de vocês e dado a outro povo para que produza os seus frutos. No dia de Pentecostes, os discípulos, acompanhados de muitos outros, estavam perseverando unânimes em oração, quando veio sobre eles a promessa que Deus havia feito por boca do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E temos neste acontecimento o nascimento da Igreja de Jesus Cristo, o período então da era cristã. E a partir daqui, dois povos são considerados povo de Deus: Israel, que a partir daqui ficou sendo deixado de lado temporariamente. Nós vamos agora percorrer toda a história, desde aqui até os nossos dias, da era cristã. Do período da Igreja de Jesus Cristo. É aquela lacuna nas 70 semanas de Daniel, quando termina as 69 semanas, antes que chegue a última semana, os últimos 7 anos que estão ainda no futuro, temos o período da Igreja. Presentemente nós estamos vivendo este período e vamos passar pela história até os nossos dias na era da Igreja. Depois voltaremos para tratar novamente do povo judeu. Os judeus temporariamente foram colocados de lado. Vemos que aqui rejeitaram Jesus e mais tarde o apóstolo Paulo e outros foram pregando em todas as sinagogas, anunciando que Jesus era o Cristo, quando chega um momento que eles realmente rejeitam a mensagem e Paulo fala: de agora em diante eu vou para os gentios. E o evangelho, as boas novas da salvação são abertas a todos aqueles que creem. Então separaremos o período agora, esses dois povos, iremos até os nossos dias na era cristã, depois voltaremos vendo a história do povo judeu até os nossos dias. A Igreja de Jesus Cristo, portanto, é o terceiro grupo mencionado na parábola de Jesus, a quem Deus entregou o reino e espera os frutos. Deus está buscando desde o início implantar o seu reino eterno, mas somente participará deste reino eterno aqueles que escolherem voluntariamente amá-lo e servi-lo, não tendo por preciosa a própria vida em comparação a esta eleição. Os primeiros cristãos provaram com a própria vida o que significa isso. Nós vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, depois de Jesus ter ressuscitado, os apóstolos terem sido cheios do Espírito Santo e então começaram a pregar a palavra. Vamos ver a perseguição vinda da própria religião. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Um capítulo anterior, nós vemos quando Pedro e João entram no templo e eles então, pela palavra do Senhor, aquele coxo de nascença é curado e entra no templo louvando a Deus e saltitando. E eles ensinando o povo, vemos aqui os religiosos perturbados, muito irados, porque eles estavam proclamando a palavra de Jesus e falando da ressurreição dos mortos. Aqui
a primeira vez que os apóstolos foram presos, encarcerados, e começa a perseguição. Na sequência, nós vamos ver Atos capítulo 5, versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Eles estavam proclamando a palavra. Novamente vemos a perseguição. Não somente fecharam o coração quando Jesus veio, mas agora quanto à mensagem que estava sendo pregada. E grande foi a perseguição, mas a mão do Senhor livrando, e Deus ainda dizendo para eles: voltem lá, exatamente no lugar onde vocês foram presos, e proclamem a palavra desta vida. É a salvação que está nesta mensagem que vocês estão levando. No versículo 27, vemos: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Foram levados onde para serem interrogados? No sinédrio. Comentamos há pouco quem compunha o sinédrio: o sumo sacerdote, os 24 sacerdotes, os 24 anciãos, os 22 escribas. Era ali o poder religioso, mas que estavam agora perseguindo esta mensagem. E os apóstolos continuam dizendo: olha, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. A perseguição, que o ódio que eles devotaram a Jesus, agora está sendo devotado aos apóstolos e aos discípulos que estão pregando esta mensagem de salvação. Atos capítulo 6, versículos de 9 a 12. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos. Veja, a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra, era a igreja deles. E diz: bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. E então Estevão, cheio do Espírito Santo, novamente dá testemunho de Jesus diante deles. Veja aqui a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo eles tendo rejeitado a Jesus quando ele veio, agora enviando os apóstolos a anunciar novamente a mensagem. Deus dando a oportunidade para que se arrependessem. Ao coração de Deus fala amor, fala compaixão. Deus coloca a escolha dentro de nós, e Deus, no que depende dele, vai toda hora falando e alcançando, tentando alcançar o coração das pessoas, mas eles radicalmente rejeitam isso, ficam enfurecidos. Versículo 54, depois que Estevão está falando tudo isso, nós lemos: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da
cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Temos aqui o primeiro mártir, o primeiro homem que deu a vida por causa da pregação do Evangelho. Vemos a ira, a fúria, que a religião, quando perde o coração com Deus, perde o relacionamento com Deus, se torna instrumento do próprio inimigo contra a obra de Deus. Ao longo da história temos visto isso, como a religião endurece os homens. Por isso que Jesus veio trazer um relacionamento com Deus, a volta ao Pai. Por isso que em toda a Bíblia, o que nós estudamos até agora, nós vemos Deus propondo um relacionamento. A religião é algo que simplesmente deve comportar as pessoas que tenham um relacionamento. Mas se perder o relacionamento e ficar religião, esta passa a ser instrumento do próprio inimigo contra a obra de Deus. Capítulo 8, versículo 1, continua dizendo: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Grande perseguição vinda. Veja que a religião quem está perseguindo. Saulo era um judeu devoto. Vemos que depois Deus teve um encontro maravilhoso com ele, ele trocou o nome, ele passa a ser chamado de Paulo, e é um dos apóstolos, e deixou mais de a metade das cartas escritas para nós, e é o grande apóstolo da igreja primitiva. Grande perseguição. Neste ponto nós vemos Deus caminhando na história, porque quando Jesus subiu aos céus, ele disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas até então eles estavam todos em Jerusalém. E nesta perseguição, Deus usa esse instrumento, porque Deus sempre usa as circunstâncias. Quando as pessoas o amam e o buscam, Deus usa as circunstâncias para caminhar na história, para levar a sua mensagem. E aqui o evangelho começa a sair por todos os lados. Diz que, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. O evangelho aqui saiu das fronteiras de Jerusalém e alcançou muitas cidades. Era o começo para alcançar o mundo conhecido de então, e que os primeiros cristãos cumpriram a grande comissão e pregaram o evangelho a todos os povos conhecidos da época. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ver Paulo relatando tudo aquilo que ele passou por causa de Jesus. E quando nos chega no versículo 24, ele vai narrar as tristes passagens que ele teve por causa dos religiosos. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. E aí ele continua dizendo dos outros perigos, das outras aflições que ele passou por causa do nome de Jesus. E quando nós chegamos em Filipenses, esta carta Paulo escreve quando estava preso, um pouco antes do seu martírio. E ele escreve consolando a todos. No capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que lindo aqui. As próprias cadeias de Paulo estavam redundando para que as pessoas conhecessem o motivo da sua prisão. Paulo se tornou um homem muito conhecido
perseguido. Quando chegavam os pregadores do evangelho, teve uma cidade que o comentário na cidade foi: olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Então, realmente, onde eles pregavam o evangelho havia uma mudança. Deus estava fazendo uma obra tremenda, mudando a mentalidade de milhares de pessoas, se voltando agora para um único e verdadeiro Deus, declarando que só Jesus é o Senhor, é o dono absoluto. E aqui nós vemos outra maneira que Deus utilizou para caminhar nessa história e nos deixar o Novo Testamento. Paulo, ele era destemido em pregar o evangelho, e ele saía de um lugar, ia para o outro, e depois passava confirmando as igrejas. E se ele continuasse vivo e solto, com certeza ele continuaria levando sem limites esta palavra. Mas Deus estava pensando em nós e queria que esta mensagem ficasse escrita. Então, Deus usa das suas cadeias, usa da perseguição, e como muitas vezes ele esteve preso, e nesses momentos ele registrava as cartas que hoje nós temos como o Novo Testamento, cartas tão úteis para nós aprendermos como é a conduta dos cristãos, como agrada a Deus, experiências que eles viveram no passado, sofrimentos que eles passaram por causa da fé. Ainda lá em Atos dos Apóstolos nós vemos que quando se levantava aquelas perseguições, eles entravam. Teve uma ocasião onde Saulo conseguiu cartas dos principais dos judeus, e com isso ele entrava nas casas e levava presos mulheres e crianças, e os bens eram tirados. Então, realmente, grande perseguição. O evangelho cresceu grandemente. Por quê? Porque em meio ao sofrimento, ainda com mais destemor, ainda com mais ousadia, cada cristão proclamava a salvação em Jesus Cristo. Deus estava preparando as pessoas que estariam no seu reino. E esses da igreja primitiva demonstraram com sua própria vida, com o seu próprio viver diário, o preço de se manter viva a fé e a proclamação da palavra. No nosso próximo encontro, nós continuaremos estudando a partir daqui na história. Até o ano 60 houve muita perseguição da parte da religião e o evangelho se estendeu muito. Mas a partir daí, o Império Romano começa a perseguir também cristãos, e nós veremos toda essa história no nosso próximo encontro.